Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre direito do trabalho, ou melhor, direito dos trabalhadores na Constituição, especificamente direitos coletivos do trabalhador. Parte 3 dos direitos sociais. A gente já viu a introdução de direitos sociais na Constituição, a parte 2, que fala de direitos individuais do trabalhador. Agora, na parte 3, a gente vai trabalhar direitos coletivos do trabalhador previstos na Constituição da República, do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição da República. Depois a gente vai ter mais uma aulinha bacana só de exercícios, que seria o bloco 4, que será o bloco 4, né? Bom, para os direitos sociais do trabalhador, direitos coletivos dos trabalhadores brasileiros. O que nós temos de interessante na Constituição Federal de 1988? Dois grandes grupos de assuntos, né? Direito de associação, sindicalização e direito de greve. A parte de direitos coletivos do trabalhador na Constituição da República resume-se a esses dois pontos bem importantes. Direito de associação, ou direito de sindicalização, né, são duas coisas bem diferentes, e direito de greve. Quando eu falo associação, eu falo de associação, vamos pegar a caneta preta, eu falo de associação sindical, tá? Associação sindical, que é a figura do sindicato, e falo também da associação associativa, né? Daquela associação profissional, que não é sindicato, É uma organização de trabalhadores em prol de uma determinada categoria, em prol de um determinado interesse profissional, tá? Essa aqui, ela não é sindicato. Então são duas figuras bem distintas e a gente tem que saber que o sindicato possui algumas regras constitucionais sobre ele. Ao passo que a associação, as regras estão vinculadas onde? No Código Civil. Porque essa aqui é uma pessoa jurídica de direito privado sem qualquer perfil sindical ou social. E essa aqui não, essa aqui é uma pessoa jurídica também de direito privado, mas tem um perfil constitucional, tem um perfil social bem maior do que aquela ali. E isso a gente vai verificar depois nas contribuições dos trabalhadores. Aqui, ó, eu recebo um tipo de contribuição do trabalhador. Aqui eu recebo outro tipo de contribuição do trabalhador. A gente vê isso na aula de hoje. Então, o direito de associação como direito coletivo do trabalhador prevê a hipótese de associação sindical e associação profissional. As duas são figuras perfeitamente possíveis, tanto no universo da iniciativa privada, como no universo do serviço público. O cabeça é servidor do Ministério Público da União. O Ministério Público da União, o quadro dos servidores do Ministério Público da União tem um sindicato específico chamado Sinasempo. Esse é o sindicato dos servidores do Ministério Público da União. E também possui uma associação, a Associação dos Servidores do Ministério Público da União. São duas entidades, duas figuras completamente diferentes, com atividades completamente diferentes e benefícios diferentes do ponto de vista legal, tá bom? Tranquilos? Sussa! E o direito de greve, cabeça, como é que fica? O direito de greve, ele também é delineado aqui na Constituição, mas olha só que interessante. Aqui na Constituição da República, nos artigos 8º, salvo engano, ele está direcionado para o trabalhador da iniciativa privada, trabalhador da iniciativa privada. A lei que regula a greve no Brasil, o direito de greve no Brasil, ela foi pensada para o trabalhador da iniciativa privada. A Constituição da República, ela não deixa muito claro se isso é só para a iniciativa privada. E aí o STF, o Supremo Tribunal Federal, já se manifestou sobre o direito de greve, a sua regulamentação para os trabalhadores do serviço público, trabalhador público. A gente vai ver na aula de hoje como é que ficou essa situação. É um assunto já bem discutido pelo Supremo, é pacífico. Servidor público
Pode fazer greve, sim, mas tem que verificar como é que ele faz essa greve, qual é a regulamentação aplicável, enfim. A gente vê isso na aula de hoje, enquanto fala de direitos sociais do trabalhador, especificamente direitos coletivos do trabalhador no Brasil. Belezinha? Bora então, que a gente tem algumas coisas bem interessantes para a gente conversar na aula de hoje, coisas bacanas vinculadas ao direito constitucional, ao direito do trabalho e também um pouquinho de informação do direito tributário. Direito tributário vai se aplicar um pouquinho na aula de hoje, tendo em vista a diferença de sindicato e associação dos trabalhadores, tá bom? Bora lá? Olha só, associação sindical ou profissional, esse é um dos grandes direitos coletivos do trabalhador previstos na Constituição da República de 1988. A Constituição fala o seguinte: trabalhador, você está autorizado a associar-se, está autorizado a sindicalizar-se, você pode fazer as duas coisas ou uma ou outra. Regra geral. A regra geral é que todo trabalhador pode estar associado. Pode. Olha bem. Pode. Ele não é obrigado a associar-se, muito menos é obrigado a sindicalizar-se. Isso é uma opção. O cabeça é trabalhador do serviço público, é um trabalhador público. O cabeça não é sindicalizado e o cabeça não é associado. O cabeça não se vinculou a nenhuma das instituições. Opção minha, eu não quero, não faço questão. Meus colegas de trabalho, alguns são sindicalizados ao Sinasempo, outros são sindicalizados, são associados à Associação dos Servidores do Ministério Público Federal, tá? E alguns são aos dois. Sem problema algum, não há dificuldade nisso. É uma opção, é uma garantia que a Constituição te dá. Mas qual é a razão? Qual é a razão de eu me sindicalizar? Por que eu me sindicalizaria? Qual que é a finalidade de uma sindicalização? Olha só, um ponto bem interessante. Direito de associação. Ok? Direito de associação. Qual é a finalidade? A finalidade de um direito de associação, segundo a Constituição da República de 1988, a finalidade disso é fortalecer a defesa dos interesses do trabalhador. Essa é a ideia. Fortalecer os interesses do trabalhador. Porque quando eu fortaleço os interesses do trabalhador, eu fortaleço a figura do trabalhador. Olha só que bacana. Uma coisa é você ter um trabalhador aqui sozinho na defesa dos interesses trabalhistas dele. Beleza? Estou sozinho. Outra coisa é você ter um monte de gente aqui com o mesmo interesse. Com o mesmo interesse, fazendo a defesa desse mesmo interesse. Olha só, a situação me parece mais interessante, mais vantajosa para o trabalhador. Por quê? Porque juntos eles têm maior poder de barganha, juntos eles têm maior poder financeiro, juntos eles podem ter um maior poder de convencimento, e aí aparece a figura das associações, né, que é uma forma coordenada, e aparece a figura dos sindicatos, que é extremamente importante no movimento trabalhista. Isso vem, como a gente já viu, lá da Revolução Industrial. O conceito sindical, ele vem de muito tempo atrás. Por quê? Porque os trabalhadores precisam se organizar de alguma maneira para poder levantar questões que digam respeito aos seus respectivos interesses. Questões vinculadas à dignidade do trabalhador, questões vinculadas à remuneração do trabalhador, à saúde do trabalhador, à diminuição de riscos no desempenho de certa atividade.
do trabalhador, e aí aparecem as associações e os sindicatos com bem mais poder de fogo, digamos assim, robustez financeira e jurídica, do que um cidadão aqui, um trabalhador sozinho. Já pensou, o trabalhador sozinho vai ter que discutir com a GM do Brasil? Sozinho. Ele vai ter que contratar advogados, vai ter que se instruir com peritos, vai ter que estudar, enfim, fica difícil. Agora eu tenho milhares de funcionários da GM do Brasil, todos associados, cada um contribui lá com, sei lá, 20, 30 todo mês para aquela associação. São milhares. Aí eles conseguem pagar um baita de um advogado, um bom perito, conseguem estabelecer estratégias de atuação, fazer publicidade, campanhas no jornal, nos sites e por aí vai. Eles têm maior poder de fogo. A ideia da Constituição com o direito de associação, que é um direito constitucional fundamental do trabalhador, é fortalecer a defesa dos interesses do trabalhador, é dar maior proteção aos direitos sociais previstos lá no artigo 7º. Então, quando a gente fala em direito de associação, a grande finalidade dele é a proteção dos direitos do trabalhador e a proteção desses direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal de 1988. E essa garantia prevista na Constituição, ela é uma garantia que eu reputo fundamental e vou mais longe, eu digo até que é cláusula pétrea. Muita gente não gosta disso, né? Os grandes estudiosos do direito, a quem eu dou muito respeito e razão, eles entendem que não é caso de cláusula. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, estudo em regime de meta, chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo do YouTube, aqui, tem um link do site. Você clica, vai ser direcionado por lá com cursos. Você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você. Venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.